Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras em diferentes versões e com diferentes recursos de comentários, né? Estamos trazendo aqui então a Bíblia Dake, Bíblia de Estudo Dake, a editora Atos, ok? Cujo texto ele nos apresenta aqui, edição Almeida Clássica de 2013. Edição Almeida Clássica de 2013. Então temos aqui a Bíblia Dake, a minha Bíblia até um tanto antiga, está até um pouco amarelada aqui as páginas, mas é uma Bíblia ótima, certo? Com recursos muito bons, muito importantes. Então Bíblia Dake, anotações, esboços, referências, Finis Jennings Dake. Texto bíblico traduzido por João Ferreira de Almeida, edição Almeida Clássica 2013, editora Atos. Estamos no livro dos Juízes, então estamos dando sequência à leitura do texto e também dos recursos que as Bíblias apresentam, tá certo? Deixa eu só apresentar para vocês aqui o primeiro recurso, que é o esboço, um pouco da introdução, tá certo? Um sumário acerca do livro dos Juízes. Então ele nos dá aqui como informações: 9 apostasias, 7 servidões, 16 juízes, 5 guerras civis, profecias, guerras, pecados e fracassos de Israel. Então, de uma forma bastante concisa, e Dake já nos apresenta aqui algumas informações muito relevantes, muito importantes, que estão contidas aqui no livro dos Juízes. Como sumário, ele nos apresenta aqui data e lugar: escrito na Palestina em aproximadamente 1126 a.C. Autor: a partir de todos os indícios, Samuel foi o autor. A tradição judaica atribui a autoria a ele. O livro pode também ter sido escrito por Isaías. Ele faz referência aqui a notas em 2 de Crônicas 32:32. Prova da autoria: fatos relativos aos eventos deste livro foram talvez escritos pelos homens que realizaram as façanhas ou por algum escriba da tribo a qual cada juiz pertencia, e posteriormente colecionados e reunidos na presente forma, quando a nação se uniu sob a autoridade de um rei. A partir do próprio livro, está claro que ele foi escrito depois que Israel teve reis, pois por 2 vezes o autor declara que ele estava escrevendo sobre eventos, coisas que haviam acontecido em dias anteriores. Então ele se refere aos eventos como o passado, né? Antes de haver um rei em Israel. Então ele parte dessa informação, dessa forma de lidar com o texto, para colocar o autor ou os autores no período monárquico de Israel. Cita 19, 1, 21 e 25. O livro também revela que ele foi escrito antes da época de Davi, pois o tabernáculo estava em Siló, onde ele foi erguido nos dias de Josué. 18:31, 21, 12, 19 ao 21. Ele permaneceu ali até o 40º ano de Eli, quando ele estava em Silo, quando ele foi destruído. Primeiro livro de Samuel 4. Não mais se ouviu falar dele até que Davi foi feito rei, quando ele trouxe o tabernáculo para Jerusalém. Segundo livro de Samuel 6, primeiro de Crônicas 21:29, segundo de Crônicas 1:3. Em vista desses fatos, Samuel foi a pessoa mais provável de ter ajuntado todos os registros dos juízes em um livro. Então ele apresenta aqui a tese de que autores diversos ligados às tribos fizeram narrativas, né, fizeram registros acerca dos eventos ocorridos em seu período, né, e que posteriormente Samuel, como um líder unificador, né, de Israel, um líder de grande relevância, de grande envergadura, fez a coletagem então desses registros e a reunião deles em um livro. Então deu uma forma única, né, para diversos registros que foram coletados junto às tribos. Tema: o livro é um registro do fracasso de Israel durante o governo dos juízes. Ele registra 9 apostasias, 7 servidões, 14 juízes e suas façanhas, não incluindo as de Eli e de Samuel, o 15º e 16º juízes,
cujos fatos não estão em 1 Samuel. Perdão, cujos fatos estão em 1 Samuel. E 5 guerras civis. Os eventos dos Juízes cobrem pelo menos 440 anos. Para uma cronologia, veja A.W. Dispensação da Lei, página 73. Estatísticas. 7º livro da Bíblia, 21 capítulos, 618 versículos. A Bíblia D, que ela é extraordinária nisso aqui, ó, nesse tipo de dados aqui, esse tipo de informações. 7º livro da Bíblia, 21 capítulos, 618 versículos, 535 perdão, deixa eu entender aqui. Temos aqui 7º livro, 21 capítulos, 618 versículos, ok? 585 versículos de história, sim. 33 versículos de profecia, de profecias cumpridas, 92 perguntas, 23 mensagens de Deus, aí cita uma grande citação aqui, grande lista, né, de citações, 71 ordens, 26 predições e 5 promessas. Interessante, né? Como ele gosta de levantar esses dados aqui e fornecer, né, esse tipo de informações bastante relevante, né? Então, para quem de fato está tentando fazer esse levantamento, né, de pesquisa, você tem uma ferramenta muito importante aqui na Bíblia Dake. Damos sequência à nossa leitura a partir do capítulo 4, aqui agora na Bíblia Dake. Vamos lá. Capítulo 4, a página 387, que nos diz: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois do falecimento de Eude, a gente viu, né, o livramento, a estratégia de Eude para livrar Israel de Eglon. E ele, na verdade, nem faz qualquer menção a Sangar, né? Sangar foi, de fato, um personagem isolado aqui no contexto do livro dos Juízes. E ele já faz menção a Eude como líder relevante, né? Então, o falecimento de Eude, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, na parte norte. Cícera era o capitão de seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha... Vamos lá. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900, a informação de fato interessante, 900 carros de ferro, e durante 20 anos os oprimia violentamente. Então temos aí uma grande, né, uma extraordinária esquadra de carros de guerra que faziam com que eles tivessem um poder bélico absurdo, né? Porque os carros de guerra para a antiguidade é equivalente aos tanques de hoje, né? Então isso era um mecanismo de batalha de fato muito ágil para adentrar as fileiras inimigas, causar grande prejuízo e muitas das vezes conseguir até uma proteção total para aqueles que os conduzem, né? O condutor, o auriga e aquele que está carregando, né, as armas. Então você tem um meio de batalha bastante violento, favorável aí aos inimigos de Israel. Débora e Baraque, 4º e 5º juízes, 40 anos. Temos aqui o subtítulo. Primeira profetiza desde Miriam, cita Êxodo 15:20, né, para Miriam. Profecia de Débora. Vamos lá, agora estamos no versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel durante aquele tempo. Página 387 da Bíblia Dake, versículo 5. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E aí temos alguns símbolos aqui na Bíblia Dake, que inclusive eu acho até interessante mencionarmos. Temos aqui uma estrela, um círculo e um quadrado. Isso aqui é um sistema de símbolos desenvolvido na Bíblia Dake para trazer referência a algumas características textuais, como profecias, promessas de Deus. Então,
temos aqui essa simbologia, está aqui nas páginas iniciais. Não vai ficar muito fácil de visualizar, mas aqui temos estrela significa profecia, triângulo promessa, círculo mandamento, quadrado mensagem de Deus. Temos aqui esse sistema de símbolos aqui da Bíblia Dake, tá? Vamos lá. Então temos aqui uma profecia, uma promessa e um mandamento, né, envolvidos aqui. Versículo 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu esta ordem? Veja o mandamento: vai, atrai gente ao Monte Tabor. E você viu na Bíblia BKJ, né, comentário Roman, da BV Books, uma imagem ilustrada do Monte Tabor, uma foto mesmo, né, na verdade. E ele já nos atualizou ali da relevância, né, desse monte para esse contexto aí as guerras travadas no período de Baraque, né, de Débora e Baraque. Vamos lá. Tabor, tá certo? Vai, atrai gente ao Monte Tabor e toma 10.000 homens dos filhos de Naphtali e de Zebulon. Versículo 7. Farei ir ao teu encontro junto ao rio de Quisson, Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e sua multidão, e o entregarei nas tuas mãos. Veja aí, né? Uma promessa, uma profecia. Então respondeu Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aqui a estrela indicando especificamente a profecia. Disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pela operação que empreendes, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Temos aí a profecia da parte da serva de Deus. Mobilização dos exércitos é esse próximo subtítulo que aparece aqui. Versículo 10. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele. Débora subiu com ele. Éber, o queneu, tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e estendido suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. 12. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. 13. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quisson. Próximo subtítulo aqui, indicado por 3, vitória sobre os cananeus. Versículo de número 14, indicado com uma estrela aqui, sendo então uma profecia. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Versículo 15 agora. Versículo 15. O Senhor derrotou Cícera com todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete dos gentios. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar sequer um. Próximo subtítulo, indicado pelo número 4, morte de Cícera. Versículo 17. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. 19. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Versículo 20. Ele voltou a dizer-lhe: põe-te à porta da tenda, se alguém vier a perguntar: há alguém aqui? Responde: não.
21. Então Jael, mulher de Heber, lançou mão de uma estaca da tenda e de um martelo, e dirigiu-se mansamente até ele enquanto dormia profundamente, pois estava muito cansado. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Versículo 22. Eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e te mostrarei o homem que buscas. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto com a estaca encravada na têmpora. Versículo 23. Assim Deus naquele dia sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. 24. Continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até o exterminarem. Aqui está o final do capítulo 4 do livro dos Juízes, essa situação extraordinária do levante de Israel contra esses dominadores cananeus, a profecia de Débora, a serva de Deus, primeiramente uma situação hesitante de Baraque, mas depois, quando com a cooperação de Débora, ele assim estipulou que se ela não fosse, ele não iria. De fato, ela o acompanhou, o exército prosperou debaixo da mão de Deus, e no final das contas, como Débora havia profetizado, a honra como é uma mulher que matou, tá certo? Que por meio de uma estratégia atraiu, deixa eu recordar aqui, Jabes, atraiu o inimigo, ok? Deixa eu me recordar aqui do nome dele. Ah, sim, atraiu Sísera à sua tenda, e quando ele caiu no sono, ela então cravou, tá certo, na sua têmpora com uma estaca. Então, de fato, como havia profetizado Débora, essa honra coube à mulher, né, da morte, né, de Sísera, desse líder dos 900 carros de guerra que estavam ali a seu serviço. Então é extraordinário, vemos como Deus de fato realiza coisas impensáveis aos olhos humanos, quando os seus servos, suas servas, de fato atendem às suas ordens, se submetem à sua estratégia, e Deus de fato mostra o impossível. A mão de Deus opera maravilhas extraordinárias, tanto nos tempos aqui de Débora e Baraque, como até hoje, porque Deus é o mesmo, não muda e nunca mudará. Então vemos aí um exemplo extraordinário de cooperação, de obediência, tá certo? E do poder da mão de Deus trabalhando em favor daqueles que lhe obedecem, em favor dos seus servos. Então temos diante de nós aqui alguns recursos da Bíblia Dake. Temos aí muitas notas. Então a Bíblia Dake é riquíssima em notas. Devido a essa quantidade de informações que ele disponibiliza, os textos dela ficam menores. Então o próprio texto da Bíblia é menor, a letra é pequena, muitas das vezes é difícil de visualizar, tanto que eu aproximei. E os textos dos comentários, que muitas das vezes são pequenos dados, pequenas informações, ok? Acerca de personagens, acerca de situações. E temos também muitos comentários, né? Comentários que estão disponibilizados aqui. Não se estendem muito, como é característica de outras Bíblias. Eles são mais curtos, mas são bastante numéricos. Inclusive, muitas vezes ele subdivide o versículo, né? Então, ó, 30, 31a. Aí 41a, 41b. Então ele capítulo 4, verso 1a, 4 verso 1b. Então ele subdivide muitas das vezes para abordar cada aspecto que está presente ali e trazer uma informação relevante. Mas com isso os editores necessitaram encurtar, tá certo, a fonte do texto ficou pequena, mas nada que impossibilite a leitura, né? Somente torna um pouco desconfortável. E os textos estão em 2 colunas para o texto bíblico e em 3 colunas para os comentários. Então, a partir do capítulo 4, temos aqui alguns recursos. Capítulo 4, verso 1a. Israel pecou várias e várias vezes antes e depois disso. Citando ali, né? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois do falecimento de Eude. Então, ele complementa aqui com essa nota e apresenta alguns textos. Cita capítulo 3, verso 12, 4, 1, 8, 33, 10, 6. 41b. De acordo com capítulo 2, versículos 18 e 19, Israel serviu ao Senhor por todos os dias de cada juiz.
Se isso se aplicava ao caso de Eude, ele devia ter aproximadamente 100 anos quando ele morreu, pois a terra havia descansado 80 anos. Capítulo 3, versículo 30. E ele já era homem crescido quando libertou Israel, em 3:15 ao 30. Então ele faz questão de examinar essas minúcias, né, essas questões bastante específicas aqui, uma vez que é apontado 80 anos para o seu magistério, né, para o seu governo sobre Israel em seu período, e houve paz durante todo o seu período. Então provavelmente a sua vida deve ter se estendido de forma bastante longa, né? Foi longevo, né? Deve ter pelo menos ido até os 100 anos, devido a essas características. O período em que ele é possível ele ter se levantado como líder, então provavelmente aí pelos seus 20 anos, e subsequentemente 80 anos de paz durante seu governo. Então provavelmente sua vida deve ter se estendido até os 100 anos ou próximo disso, né? Ou até mais. Então veja, capítulo 4, verso 2a. Aí aponta a nota de 2:14, onde ele já esclareceu acerca desse ponto. Para 4:2b, outro Jabim, diferente daquele de Josué 11:1 ao 3. Então ele contribui bastante com essas informações, esclarecendo situações que poderiam ser problemas, né, que poderiam vir a trazer confusão. Ele faz questão de pontuar, é outro Jabim, porque lá em Josué 11:1 ao 3 é mencionado um deles. Este era de Hazor, a capital de uma poderosa nação dos cananeus que foi queimada por Israel nos dias de Josué. Nota C em Josué 11:1. Capítulo 4, verso 2c. Veja que temos 4:2a, 4:2b e 4:2c. Então ele é bastante específico aqui em suas notas, né? Tendo até que fragmentar o versículo para esclarecer cada ponto dele. Então ele é muito rico nessas notas de esclarecimento. Haroset era uma fortaleza dos gentios e o lar de Cícera, capitão do exército dos cananeus, que manteve Israel sob sujeição por 20 anos. Veja 2:3. Os versos 2 e verso 3. Ela se localizava ao norte de Canaã. Agora para o 4:3a. Se havia 3 cavalos por carro, como em alguns carros em tempos antigos, significa então que havia 2.700 cavalos, além de muitos outros que talvez fossem mantidos na reserva. Versículo 3, ok? Então ele é muito rico em dados, esse tipo de dados aqui que ilustram bastante, né, o entendimento sobre o texto que está sendo apresentado. Para 4:3b, 20 anos foi o segundo maior período de servidão de Israel durante o período dos juízes. Verso 30. 40 anos foi o maior, 13:1. 18 anos foi o tempo do segundo e do sexto períodos de servidão. Aponta 3:12 ao 14, 10:6 ao 18. 7 e 8 anos foi a duração do primeiro e do quinto períodos. 3, 7 e 8. Também 6:1 ao 10. Para 4:3c do hebraico Sheskar, poder prevalecente, força, forte. Isso significa que eles prevaleceram contra Israel de uma maneira poderosa. A fim de mantê-los sob sujeição, eles fizeram tudo o que era possível para causar temor nos israelitas e para deixá-los pouco dispostos a se oporem a eles de alguma forma. Essa palavra é traduzida como violentamente. Aí cita versículo 3, 14:6, também 15:14 e ainda Jeremias 25:30. 4:4a. Veja, profecias, página 147. Então um estudo. Aqui ele aponta para um estudo que ele fornece na página 147. Outra ferramenta também muito importante aqui da Bíblia Dake. Para capítulo 4, versículo 4b. Ela julgava, o que prova que ela foi um dos 16 juízes de Israel. Nesse período entre Josué e os reis de Israel, versículo 4, 5,
capítulo, veja 4 e 5, né? Veja versículos 4 e 5. Ramá ficava a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém e Betel a 16 quilômetros. Então as palmeiras deviam ficar perto de Beerote, que ficava na metade do caminho entre essas duas cidades. Montanhas de Efraim era um nome genérico para a cadeia de montanhas que se estendia desde Jerusalém até a planície de Esdraelon. O Monte Tabor ficava no lado norte do Esdraelon, quase totalmente, indo para a próxima página, página 388, quase isolado, estando ligado somente por algumas montanhas arborizadas com as montanhas da Galileia a oeste, com cerca de 580 metros de altitude e abundante de sempre vivas, é um tipo de planta, né, e carvalhos. Era uma das montanhas mais bonitas da Palestina. Ela é coberta pelas ruínas de uma cidade antiga. Capítulo 4, versículo 6a, sexta profecia de Juízes. Veja 6 e 7, cumprida em 12 a 24. Próxima, versículo 9. Para 4, 6b, pergunta 4, próxima, veja 14. 4, 6c, contraste isto. Os 10.000 homens que Deus ordenou que fossem para a guerra, com os 10.000 que Deus ordenou que não fossem para a guerra, versículo 6, 14, com 7, 3 ao 6. Então, informações interessantes no nível de contraste, né? Comparar essa narrativa com aquela. Para 4, 8a, um homem que admitiu dependência de uma mulher. Versículo 8, comparar com 1 de Coríntios 11, 7 ao 12. A Septuaginta acrescenta ao final do versículo 8, pois eu não sei o dia em que o Senhor prosperaria o anjo comigo. O que quer dizer que ele dependia do contato dela com Deus para dizer quando atacar, como no versículo 14. Então, ele esclarece que além dessa situação, dessa dependência, né, manifestada por Baraque em relação a Débora, a sua presença ali no ato, né, da batalha, conforme ele aponta na Septuaginta, um esclarecimento maior que é dado, no sentido dele, de fato, demonstrar uma confiança e uma dependência desse contato que Débora tinha para com Deus, sendo ela profetisa, né? Então ele dizia que não sabia o dia em que o anjo prosperaria, né? Que o anjo do Senhor prosperaria, ou seja, o dia em que de fato ele estaria engajado, envolvido na batalha, quando ele deveria dar início à batalha. Então ele requer a presença dela. Ele diz que seria imprescindível, né, que ela estivesse ali. Para 4.9a, terceira profecia em Juízes, 4.9, cumprida no versículo 17 e 22, próximo do versículo 14. 4.9b, repare que as duas mulheres que estavam com Baraque, Débora e Jael, versículos 4 ao 22. 4.10a, já finalizando aqui a nossa leitura. Débora ordenou exatamente o número de homens que Baraque deveria levar, 10.000. Interessantíssimo. Então você tem aqui essa leitura do capítulo 4 de Juízes e uma pequena amostra, né, dos recursos aí da Bíblia Dake. São apenas alguns, há muito mais e com certeza ferramentas importantíssimas, muito interessantes para que a gente possa ter uma compreensão cada vez maior do texto bíblico e informações relacionadas que corroboram, né? Então agradeço a você por participar desse vídeo, curta, compartilhe.